Jujutsu Kaisen é um dos animes da nova geração e sua popularidade só cresce, tendo comerciais e anúncios que ressaltam ainda mais o quanto a obra é boa e de fato merece estar em uma posição tão alta quanto a atual. No momento, pelo menos no Anime List, ele é ranqueado em 48º e em 32º em popularidade, ou seja, algo muito bom se comparado a, por exemplo, animes mais antigos que infelizmente só tendem a cair com o tempo. Mas claro, ao mesmo tempo é bom, pois mostra o quanto as empresas estão evoluindo e se esforçando para tentar superar as antigas gerações. Jujutsu Kaisen não foge disso. Antes de ir mais a fundo, é bom deixar algumas coisas claras. Sim, tem muitas referências a outros animes como Naruto, Dragon Ball, Bleach e esse tipo de coisa. E o autor nem tenta esconder isso. É proposital, mas não significa que é a mesma coisa, porque de fato não é. Jujutsu Kaisen conta uma história completamente diferente e única das demais. Ainda assim, usando elementos presentes em outras obras, mas qual obra não faz isso afinal? Como tudo sempre está evoluindo, é óbvio que teremos coisas que já tiveram em outros animes. Então, explicando o Jutsu agora, esse vídeo será dividido em 3 partes: a história, explicando e dando um resumo sobre o que é Jujutsu Kaisen, os personagens, a maioria deles pelo menos, e o que eu achei sobre o anime até o momento. Então, fiquem à vontade para voltar caso você não entenda alguma parte. Ressaltando também que, para não estragar a experiência de ninguém em relação ao mangá, não vai ter nenhum spoiler do mesmo. Sabendo disso? Vamos para o primeiro assunto, ou tópico. História. Jujutsu Kaisen é um anime de temática sombria que lida com elementos sobrenaturais como maldições, espíritos e feitiçaria. O anime começa com a morte do avô do protagonista, Yuji Itadori, ou Yuji Itadori, antes de morrer. E então ele pede que Itadori viva uma vida em que ele possa escolher como ele vai morrer sem ter arrependimentos, e essa é a base de Jujutsu. Agora, dizendo de forma mais ampla, os primeiros episódios do anime jogam na sua cara o quão rico e bem estruturado o universo é. O anime começa com a morte do avô do protagonista, Yuji Itadori, mostrando um pouco do cotidiano da vida do Yuji no começo, e já deixa claro que ele é o protagonista dessa história. Que até então ele é um estudante normal, tirando o fato de que ele tem atributos físicos acima da média, que geralmente chamaria muito atenção, mas isso é bem sutil. Afinal, o anime quer mostrar maldições e poderes, e não um novo Superman. Enfim, pulando isso, depois temos a apresentação de outro personagem muito importante na trama, Megumi Fushiguro, ou Fushiguro, que vai até uma casinha de madeira e procura lá um dedo, que mais tarde é revelado que é o dedo do Sukuna, que provavelmente você já conhecem por ser o Rei das Maldições, uma criatura que inclusive existiu na vida real, mas não como um demônio e sim um governante. Nas lendas, Ryomen Sukuna era um governante de uma província antes de uma invasão arquitetada por outro clã. A lenda conta que Sukuna era um líder justo e piedoso, mas foi derrotado em batalha enquanto protegia suas terras e seu povo durante essa invasão. Ou seja, bem nada a ver com o do anime. Mas enfim, ele no anime é uma das, se não a mais poderosa das maldições, tão forte que tiveram que selar ele em 20 dedos, para que não ocorresse dele reviver. Porém, é justamente isso que acontece logo nos primeiros episódios com o Yuji comendo um dos dedos dele, sendo compatível e o Sukuna retornando, e aí você provavelmente vai pensar que ele vai destruir tudo para poder pelo menos mostrar pra gente, né, um vislumbre de toda a sua força, porém não acontece isso. Ao invés disso, somos apresentados a Satoru Gojo, um feiticeiro aparentemente considerado o mais forte, que acaba derrotando o Sukuna como se fosse brincadeira de criança, literalmente. Depois disso, o Yuji desmaia e é levado até a escola de Jujutsu, onde os feiticeiros de lá treinam a fim de derrotar as maldições. Então aqui tem um ponto interessante. Diferente dos outros animes, o Itadori ter comido o dedo do Sukuna decreta a morte dele. E é daí que a história vai se desenvolvendo. O Itadori tem que comer todos os dedos e depois ser morto. Mas claro, ao decorrer da história nós vamos conhecendo os personagens, o segundo tópico. E pra ser sincero, eu não sei se exatamente vai acontecer isso com o Itadori, então só espero o anime acabar pra saber. Enfim, o segundo tópico são justamente os personagens, e eu não vou citar todos porque em 2 temporadas apareceu muitos e outros que já estão até mortos. Então, resumindo, temos o protagonista que vocês já conhecem, o Yuji, depois o Satoru Gojo, que muitas pessoas amam, o Fushiguro, que é um personagem importantíssimo na história, além de possuir um dos poderes mais legais. Nobara, que também é uma baita personagem bem feita, tanto os seus poderes com o martelo, quanto sua personalidade. Tudo é bem trabalhado e criativo. Depois temos o Aoi Todo, um dos melhores personagens, muito carismático e o best friend do Itadori. Temos também o próprio Sukuna, que dá até pra fazer um vídeo só sobre, porque sério, tem muita informação relevante sobre. Depois temos a Maki, outra baita personagem que dá pra fazer um vídeo sobre, principalmente no mangá. Mai, que é a irmã da Maki, mas não tem tanto desenvolvimento quanto a mesma. Esse cara é o maior bait do anime todo, tá? Então, cuidado com ele. Nanami, que dá pra fazer um vídeo também sobre. A Miwa,
e o Mahito, que é uma espécie de vilão. Enfim, esses são os mais relevantes no geral. Mas tem o Inumaki, que tem uma das habilidades mais incríveis de todo o anime. Basicamente, o que ele fala pro oponente dele realmente acontece, e isso é muito forte. Porém, ao mesmo tempo, algo engraçado, porque ele não pode ficar falando as coisas aleatoriamente, não pode acabar acontecendo, então ele tem que ficar falando coisas como Salmão, salmão. Se ele mandar alguém morrer, a pessoa morre. Fortrão, hein? Jogo, que só aparece pra apanhar pro Gojo, basicamente. Enfim, no geral, esses são os personagens mais importantes no começo do anime. Agora, indo pro terceiro e último tópico. O que eu achei sobre o anime até o momento? Com certeza, uma obra muito boa. Bem escrita e é com propósitos. Isso é uma coisa que deixa a aventura, a jornada em si muito mais legal de acompanhar. Ela tem um propósito específico e ela te deixa bem claro esse propósito desde o começo. Assim como o Naruto, que a gente já sabe, já tá na cara, o anime já entrega pra gente já dar de cara que o propósito dele é se tornar Hokage. Então, é muito bom quando um anime já te dá o propósito, e basicamente acho que todos os shonens fazem isso, né? E claro que por se tratar de um shonen, alguns clichês sempre irão ocorrer, mas quem disse que isso é ruim? Na minha opinião, o clichê muitas das vezes é uma das coisas mais legais que o autor ou a autora pode escrever, ainda mais tratando de protagonistas como Naruto, Goku e Luffy. Mas enfim, sinta-se à vontade para debater e discutir nos comentários o seu ponto, sem ofender ninguém, claro. Deem ideias também, se você tiver alguma, porque isso ajuda demais, e assim vai fazer com que eu traga mais conteúdo nesse estilo para vocês. E é isso. Tchau. Bebe água, se inscreve aí, pô.